Então vamos lá, para fazer essa substituição, tá, do que vier aqui, ó, abaixo, que é o %0a por barra n, nós temos que utilizar um recurso, até tem ele aqui nesse próprio arquivo do salvar, que é o string replace, que faz a substituição de um conteúdo por outro, tá? Então eu venho aqui acima e vou utilizar o seguinte, só que aqui nós não vamos utilizar aspas simples, vai ter que ser aspas duplas. Aspas duplas e aspas duplas, pronto. É um detalhe aqui bem importante, né? E nós vamos colocar o barra n aqui, que é o que ele vai substituir pelo conteúdo que já tem aqui, que é o %0a. Isso por quê? Porque quem desenvolveu a API, ele já se baseou numa quebra de linha padrão que existia, tá? Por exemplo, para e-mails, para outros tipos de disparo. Mas o WhatsApp ele tem um padrão que é o %0a. Faz alguma diferença? Não importa, desde que você se adapte à API que você esteja utilizando, né? E aqui então é a variável de mensagem que eu vou colocar e eu vou substituir esses dados dela mesmo, tá? Então estou passando essa substituição para a própria variável de mensagem para ele recuperar ela aqui. Não precisa colocar outra variável, mas poderia também, mas não tem necessidade nenhuma. Aí vamos ver se vai funcionar mesmo, se ele vai conseguir disparar. Então vamos lá, eu vou executar aqui o teste. Vou vir aqui, ó, vou selecionar uma fantasia, selecionar o cliente, né? Tem que lembrar sempre de selecionar o cliente que tem aí o número, tá? E vamos clicar aqui para ele poder disparar novamente. Vamos aguardar aqui para ver, ó. Aí, perfeito, ó. Tá vendo? Então ele já mostrou, ó, minhas locações, novo empréstimo feito e o cliente 1. Se for aspas simples, não vai dar certo, tá? Ele não vai conseguir quebrar. Então tem que ser aspas duplas ali para ele conseguir efetuar essa quebra. Então já ficou exatamente igual o outro modelo que eu tinha disparado antes, né? Da API do Word Message. Ok? Então funciona muito bem. Aí aqui agora é só eu preencher os outros dados de disparo, porque vão ter outras informações aqui na hora que eu salvar que eu quero que ele mostre. Então, por exemplo, o que é interessante? Quando ele gera aqui o contrato, ele mostra dados do cliente, ali tudo bem, não preciso ficar mostrando isso ali, porque vai vir exatamente para ele, né? Então só o nome já basta. E ele mostra o item seria interessante, tá? E o total aqui que ele tem a pagar, essas informações também de totalização é interessante. Mas isso tudo nós já fizemos e já recuperamos aqui dentro do próprio PDF, né? Então, como eu já tenho isso já feito no sistema, fica mais fácil para eu poder pegar uma base e utilizar isso em outro local. Então eu vou vir aqui em locação, que é onde ele gera aquele código que já está pronto ali, e aqui eu vou fazer a consulta, tá, dessas informações. Então, por exemplo, já mostrei primeiro os dados que eu quero, agora eu quero que ele mostre os itens. Ok. Se eu quero que ele mostre os itens, eu vou vir aqui aonde eu recupero essas informações, que é aqui. Deixa eu ver se eu estou certo, sim. Isso, porque quando ele for percorrer o relatório, ele vai mostrar as informações, que são os itens locados, que é isso aqui, ó. E aqui teria o total de itens, mas isso está lá em cima, então não preciso pôr. Mas vou copiar para lá, né, para manter então toda a estrutura. Então eu vou copiar essa consulta aqui, né, não tem como eu fazer tabela lá, então eu vou ter que ver uma outra forma de estruturar isso ali. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Então aqui eu insiro essas verificações, lembrando que isso aqui é uma coisa muito específica para o meu projeto, tá? Onde eu vou querer mostrar na mensagem ali então algumas informações. Então ele vai buscar quais são os itens que foram locados, né? Com base em qual ID? No ID da locação, que é esse aqui, ó. Porque quando eu faço a inserção da locação, eu recupero o último ID. Então eu consigo, depois que eu recuperei esse último ID, trazer ele e trazer qualquer informação que eu tenha ali, tá? Então é possível sim. Aí ele vai mostrar o item, a quantidade, o valor e o total. Mas eu não vou ter tanto espaço ali para isso. Então vou ter que ver a forma que eu exibo aqui para me poder trabalhar bem com essa informação. Aí eu faço o for, que é o laço de repetição, e dentro do for eu coloco esse detalhamento. Então aqui, ó, vem o for e aqui vem o fechamento do for. Pronto. Só que enquanto não fecha o for e ele vai percorrendo os itens, quem eu tenho que mostrar a mensagem, né? Então eu coloco aqui, ó, deixa eu colocar mais uma quebra, pronto. Pego essa mensagem ainda concatenada, tá? E insiro ela aqui dentro. Nesta mensagem, eu quero que ele mostre então a seguinte informação. Primeiramente, a quantidade de itens que eu tenho. Então eu vou colocar aqui, ó, a quantidade de itens. E aqui então eu insiro
um ponto para poder concatenar e a variável que mostra a quantidade de itens, que é quantidade. Beleza. Depois que eu mostrei a quantidade de itens, eu vou mostrar aqui qual que é o item em si, né? Eu tenho o nome do item? Eu tenho o nome do item. O nome do item é nome item. Então, já está aqui, ó. Perfeito. E aí, depois eu vou mostrar o valor total, tá? Então, eu concateno aqui ainda nessa linha. Aqui não serão duas quebras, né? Será apenas uma quebra.